Um dos usos da força mais interessantes e controversos é o truque mental Jedi. O clássico movimento da mãozinha é ícone da cultura pop até hoje, influenciado e usado até por muitos fãs, e também teve o seu nome um pouquinho alterado agora na Alta República. Vamos conversar sobre os segredos do truque mental Jedi e por que ele não afeta algumas espécies da galáxia. Você vai assistir esse vídeo até o fim. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje, como eu falei, a gente vai papear um pouquinho sobre essa habilidade dos Jedi, o truque mental da força. Para essa conversa, eu vou trazer aqui alguns fatos que a gente tem no cânone de Star Wars, na atual cronologia da saga, assim como também algum detalhe ou outro ali do Legends, do finado Universo Expandido. A primeira aparição do truque mental foi no episódio 4, Uma Nova Esperança, quando Obi-Wan o utiliza para fazer com que ele, Luke e os droids possam passar por Sand Troopers em Mos Eisley sem muita dificuldade. You don't need to see his identification. These aren't the droids you're looking for. He can go about his business. Segundo a Wikipedia, o truque mental Jedi é uma habilidade da força que permite ao usuário influenciar e controlar pensamentos, comportamentos e ações do indivíduo afetado, geralmente em benefício daquele que utilizou a habilidade. E cá entre nós, vem cá um pouquinho. Esse negócio de Jedi usar uma habilidade de controlar pensamento não parece algo muito do lado da luz, né? Apesar disso, dá pra usar essa habilidade pra coisas boas, né? Vamos falar que é verdade. O Obi-Wan conseguiu até tirar um jovem das drogas. You wanna buy some death sticks? You don't want to sell me death sticks. I don't want to sell you death sticks. You want to go home and rethink your life. I want to go home and rethink my life. Porque não há vencedor no mundo das drogas. Só que nem sempre o truque mental Jedi teve esse nome, como ficou estabelecido agora na Era da Alta República. Durante uma conversa entre os Jedi Avar Kriss e Elzar Mann, a gente descobre que a Ordem Jedi chamava o truque mental de toque mental da força. É um nome menos controverso, mas ainda assim não deixa de ser invasivo, né? Até porque lá na discussão o Elzar Mann fica brincando com querer usar o truque mental, ou melhor, o toque mental da força para influenciar lá a situação que eles estão e tal. Tem toda uma questão ética em cima do uso dessa habilidade. Voltando lá pro episódio 4, Obi-Wan afirma que a força pode ter firme influência sobre mentes fracas. Ou seja, a gente pode entender então que apenas sendo mente fraca é possível cair no truque mental Jedi, não é? Por exemplo, você não vê a Padmé Amidala sofrendo disso, caindo nessa ladainha. O cânone também nos estabelece que é possível treinar para poder resistir ao truque mental, como foi dito pelo primeiro-ministro fantoche de Mandalore, Almec, em The Clone Wars. Nas ocorrências mais famosas dos filmes de Star Wars, a gente vê Stormtroopers caindo nisso o tempo todo, como por exemplo a Rey lá no episódio 7, e claro, lá no episódio 4 a gente vê o Obi-Wan usando o truque mental à torto e à direito. E também no episódio 6, Luke Skywalker utiliza o truque mental Jedi para fazer com que Bib Fortuna libere sua entrada no Palácio de Jabba. Porém, o mesmo efeito não aconteceu com o próprio Jabba. O mafioso Hut disse que ele não é influenciado por esse antigo truque mental Jedi, e a partir também do episódio 1, A Ameaça Fantasma, a gente pôde compreender que algumas espécies podem resistir a essa habilidade da força. Qui-Gon foi todo meninão lá com o Atto, né, tentar fazer com que ele liberasse as peças, e o Atto não caiu nessa não, rapaz. Ele deve ter faltado essa aula na escolinha Jedi. Don't have anything else, but credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine. Aliás, eu adoro essa cena, então se você também curte essa cena, deixe seu like aqui no vídeo, que isso ajuda muito o conteúdo e até para mostrar que vocês estão gostando deste vídeo. Como Jedi controverso que é, Qui-Gon parece ser um grande adepto do truque mental, porque ele também o utiliza com Boss Nass anteriormente nesse mesmo filme, né? Só que como o chefe dos Gungans já estava mais suscetível a liberar o Jar Jar e liberar eles para irem embora lá pelo núcleo, então foi mais de boa usar, então não foi um uso tão claro,
mas ele usa sim com o Boss Nass. Seja como for, eu quero trazer aqui para vocês que eu acredito que algumas espécies e raças conseguem resistir ao truque mental Jedi baseado em dois fatores: o fator biológico e o fator da força de vontade. Pelo que o Watto afirma, os Toydarianos não são afetados pelo truque mental Jedi. Ele até enfatiza que o que o move é dinheiro, bufunfa, grana. Então, é possível que, assim como ele, outros Toydarianos com certa força de vontade para determinados assuntos que os convém não sejam afetados também pelo truque mental Jedi. Assim, eles ficam menos suscetíveis a essa habilidade e mais suscetíveis a outros fatores externos. E por aí também tem outras questões que eu vou falar para vocês mais pra frente no vídeo, que são justamente os fatores biológicos. Por que será que algumas mentes são afetadas pelo truque mental e outras não? Será que é só mesmo uma questão de fraqueza de mente e de força de vontade? No universo Legends, os Fall-ins da raça do Príncipe Xizor também não são afetados pelo truque mental Jedi. Eles possuem feromônios que fazem com que eles influenciem os seres à sua volta, e isso também pode provocar uma certa barreira de proteção para eles, fazendo com que eles também não sejam influenciados por certas habilidades Jedi, como o truque mental. Isso prova que a biologia de algumas espécies da galáxia também influencia muito nesses casos. Uma outra raça que resiste ao truque mental Jedi são os Geonosianos. Poggle, o pequeno líder do planeta Geonosis, resiste ao truque mental, deixa isso bem claro e acaba levando também um safanão do Anakin. O canal Star Wars Explained teoriza que no caso específico dos Geonosianos, por eles funcionarem com uma mente coletiva de colmeia, controlada pela mente da rainha geonosiana, etc e tal, por isso eles não são afetados pelo truque mental. E é nesse ponto aí que eu quero expandir essa teoria deles e trazer um novo ponto aqui para vocês. É possível que algumas raças tenham padrões cerebrais de pensamentos completamente desconhecidos pelos Jedi, por outras raças, pela República, o que seja. Então isso faz com que as habilidades que os Jedi utilizam na mente desses seres seja muito mais difícil de afetá-los. Como os Jedi desconhecem esses padrões de pensamento, fica mais complicado para eles poderem mandar sugestões pela força, Eles podem ficar confusos e a biologia afeta completamente nessa questão. E agora eu quero problematizar aqui para vocês. E se existisse um Jedi geonosiano, um Jedi que pudesse entender os padrões de pensamento dos geonosianos e conseguisse usar o truque mental na sua própria raça? Você acha que eu tô maluco na minha teoria, que eu fumei bastões mortais? Comente aí o que vocês acharam desse momento aqui biológico, mental dos geonosianos pro uso do truque mental Jedi. E aproveitando aqui entre a gente, eu queria fortalecer essa teoria com um caso que também aconteceu em Star Wars The Clone Wars, com o caçador de recompensas Cad Bane. Os Jedi tentavam retirar informações do Durus sem sucesso, Tentava um por vez e ele resistia aos truques mentais porque a sua raça conseguia segurar a onda, Apenas quando Obi-Wan, Anakin e Mace Windu usaram o truque mental juntos, num momento ali bem dark e quase zoando a mente de Cad Bane, foi que eles conseguiram alguma coisa. Só que, como eu falei, esse uso aí é muito sombrio, muito dark, não é muito apropriado Jedi fazer isso, Inclusive, tem uma variante desse uso do truque mental que é muito utilizada por Maul e por Kylo Ren para conseguir retirar informações da mente de prisioneiros. Para variar, em The Clone Wars, mais uma vez a gente tem os Jedi furando o limite ali e se perdendo no caminho, Take a seat, young Skywalker. E percebam só como isso se alinha com o que eu falei anteriormente. Um Jedi sozinho não conseguia quebrar a mente de Cad Bane para poder identificar, fazer sugestões, o que seja. Mas os vários Jedi, 3 Jedi ao mesmo tempo, conseguiram penetrar essas defesas mentais, esses padrões de pensamento de Cad Bane, e assim conseguiram fazer com que o truque mental funcionasse em algum grau, apesar de ser ali no nível da tortura. Ou seja, quem sabe se o Luke tivesse mais uns 10 Jedi com ele ali, ele conseguiria influenciar a Jabba para poder soltar Han Solo de boas e não morrer gente, ou principalmente não morrer o Rancor. Então, por mais que a gente saiba que algumas espécies resistem ao truque mental Jedi, a gente pode compreender que não é porque elas resistem a essa habilidade que isso vai acontecer 100% das vezes. Em alguns momentos, é preciso fazer uma forcinha. E eu sei que você é mente forte e não precisou do meu truque mental lá no início do vídeo para assistir aqui até o final. Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você chegou agora, inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber o push
dar força e ficar sempre informado quando eu posto um vídeo novo por aqui. Obrigado por estar comigo mais uma vez aqui no Diário Rebelde e que a força esteja sempre com você.